Whoa, 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 whoa. Let's pump it up. Pipa, pop it up, it up. Pop, 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 pop it up, it up. Ai, pera. Pipa, pop it up, it up. Faz de novo. Whoa, 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 whoa. Let's pump it up. Pipa, pop it up, it up. Yeah. É isso, gente. Sejam bem-vindos nesse dia de alegria. Sejam bem-vindos ao Lunaverse. Exato, eu serei o seu guia. Vocês estão bonzinhos? Como é que você tá, meu amor, nessa sexta-feira? Eu tô ótimo, sexta-feira, né? Foi uma boa semana? Não, foi horrível. Não, mentira. Começou ruim, mas foi uma semana em que... Não vou entrar muito em detalhes, porque é um assunto pessoal e intransferível, mas eu tive conversas interessantes com pessoas interessantes que me disseram coisas que eu não imaginei que essas pessoas me diriam. Então foi bom. E aí isso me deu novas perspectivas aí. Entendi. Muito enigmática ela. Muito né? enigmática. Mas foi bom, sim. Eu tô um pouco chocado, um pouco assustado que falta 2 meses pro Natal. Sim, é bem assustador isso. Acho bizarro, porque apesar desse ano ter sido horroroso, né? Estar sendo horroroso, passou muito rápido. Sim, é porque assim, a gente não tem muito o medidor de dias que a gente normalmente tem, né? A gente não tá saindo de casa, a gente não tem festa de aniversário, a gente não pega o metrô. Essas coisas são muito como a gente baliza o tempo, né? Como você tá o tempo inteiro em casa, Sim. parece que todo dia é o mesmo dia. Como diria Morrissey, né? Aquela fascista do caralho. Every day is like Sunday. Só que é o contrário, né? Every day is like Monday. Porque tem trabalho todo dia. É, tem isso. Enfim. Mas minha semana foi boa, mais ou menos. Porque eu voltei a ter as crises, né, de enxaqueca, contei no episódio da quarta, sim. Mas foi uma semana boa. Por quê? Porque tivemos o lançamento do Midnight. By Midnight on iTunes. By Midnight on iTunes, gente. Vamos dar essa vitória aí pro Luna. Eu não ouvi ainda. Eu fiquei de ouvir durante a semana, né? Eu só ouvi o... Qual que é o nome do Why single? Not? Por que não? Eu só ouvi o Why Not, que você me mostrou o clipe, mas eu não ouvi o disco todo. É um disco ou é um EP? É um disco. Tem 8 faixas, mas é aquela roubada, né? 8 faixas, uma delas é a intro, que sempre tem. Todo disco do Luna tem uma intro. E tem uma música que é a versão em inglês de uma outra música. Tô vendo aqui. Primeiro que eu achei que o disco chamava 12 O'Clock e não Midnight. Chama Midnight. Porque a grafia é 12 2.000. É que ela sempre tem essa grafia especial dos nomes. Com os colchetes abrindo e fechando. Gosto disso, acho conceito. Acho conceito. É tipo a Ariana Grande. Tem uns discos da Ariana Grande. Ela abandonou isso. Mas tem uns discos dela que o nome do disco e o nome de todas as músicas é em minúscula. Do Off Montreal, o Off Montreal também faz muito isso. De alguns discos, os nomes são todos em minúscula. No meu disco, por exemplo, são 9 músicas. 7 é tudo com cada palavra capitalizada, né? Cada palavra do título da música em maiúsculo. Uhum. Tem uma que é em minúsculo. E tem uma que é em minúsculo e entre aspas. Olha só. Eu amo essas coisas de nome de música. Eu sempre lembro numa trivia que o Fall Out Boy, a gravadora... Tem uma lenda, né? Eu não sei se isso é real, mas tem uma lenda que a gravadora sempre criticava eles, porque os nomes das músicas do Fall Out Boy eram gigantescos, né? It's in a Scene, eram uns nomes enormes. Eu não vou lembrar um nome inteiro, mas é uma coisa meio disco da Fiona Apple, assim, sabe? A Fiona Apple tem 2 discos. Tem 2 discos que o título são poemas. Sim. Né?
Que é When the pawn hits... Eu não vou falar tudo, né? When the pawn hits the conflict, he thinks like a king, what he knows throw the blows before he enters the ring. O resto eu não lembro. E tem o penúltimo dela, que é... Eu tô checando aqui. O penúltimo dela antes do Fetch the Bolt Cutters, que saiu esse ano, é The Widler Wheel is wiser than the driver of the screw, and whipping cords will serve you more than ropes will ever do. Ok. Esse é o disco. When the Pawn, no Spotify, por exemplo, tá só When the Pawn 3 Reticências, pontinhos. que é assim que o disco é conhecido. Exato. Mas a capa dele, inclusive, esse monte de texto aqui na É o capa, nome, né? é o poema inteiro. Sim. Inclusive foi uma das minhas inspirações para a capa do disco aí que tá chegando, de Mild Milk. Esse disco da Fiona Apple? A capa. Nossa, não entendi a referência. Ah, pela forma como o texto foi aplicado, a questão da foto, enfim, não vou contar muito, gente, tem vários segredinhos aí. Nossa, que coisa. Eu realmente não catei. É porque o bom design, ele é invisível. Tá bom. Então, mas deixa eu contar um negócio do Fault Boy. Tem uma trivia deles que é que os nomes das músicas eram muito gigantescos. E aí eles têm uma música chamada Thanks for the Memories, só que é sem nenhuma das vogais. É Thanks for the Memories sem nenhuma das vogais, porque era o menor nome de música desse disco deles. Adoro. Os primeiros discos do Off Montreal também tem músicas com nomes compridíssimos. Tem uma música no The Gay Parade que chama A Man's Life Flashing Before His Eyes While He and His Wife Drive Off a Cliff into the Ocean. Uau. Poético. Tem uma outra que é tão grande que tá cortada. Eu não sei o nome inteiro. Tipo, o meu monitor não aguenta. Deu certo. Upon settling on the frozen island, Lettering presents Claude and Coquelicot with his animal creations for them to approve or reject. Detalhe, a música tem 1 minuto. Leva mais tempo falar o nome da música do que ouvir a música. Mas enfim, saiu Midnight, né? Disco maravilhoso. O que você achou? Eu gostei. Ele é bem diferente dos outros discos do Luna. No ponto, ele é um pouco mais popzão, assim, bem popzão, sabe? Ele tem uma coisa meio EDM, assim, europeia. É, pela música que eu ouvi, de fato. É naquela vibe, assim. Tem uma ou outra música que sai um pouco daquilo, mas é bem naquela vibezinha EDM, assim. Que é uma coisa que eu acho legal, eu acho bacana. Não é muito a estética que o Luna fazia no começo. Mas eu acho interessante, assim. Eu gosto como eles não... O K-pop tem muito disso, né? Eles não se prendem muito num estilo, assim. Varia bastante, assim. Normalmente, alguns grupos têm uma estética sonora um pouco mais definida. Tipo, sei lá, o Blackpink, por exemplo, tem uma coisa sonora bem definida. Mas não é sempre, assim. Mas eu gostei. Gostei principalmente da música título, né? Why Not? E gostei de Voice, que é a música que tem a versão em inglês, que a versão em inglês chama Star. Eu não entendi porque os nomes são diferentes, mas enfim. Que estranho, né? É. Mas Voice é muito boa. Inclusive, pra mim, compete, assim, talvez... É porque o Luna tem uma tradição também, se bem que não é uma tradição, mas assim... A BBC, que é a empresa do Luna, ela tem meio que uma mãozinha podre pra escolher single, assim, sabe? Mas é porque depende, porque, por exemplo, no Multiply tem muita música boa. Basicamente, todas as músicas do disco são muito boas. Então, tipo, realmente nele era difícil escolher, mas eles escolheram Butterfly e deu muito certo, porque, né, Butterfly é o maior sucesso do Luna. Mas eu gostei bastante. O clipe é bem diferente de tudo que elas fizeram até hoje, porque, pelo que eu li, assim, eu tava até conversando com a Luísa, Luísa Lunati, que a gente siga o canal dela. Mas o conceito do disco é festival, né? O festival da meia-noite. Então a temática toda é festivais. Então tem look delas que elas estão num festival mais rock, tem look que é um festival meio Coachella,
Tem elas dançando na lua no clipe, É que é maravilhoso. legal. Os memes disso já estão maravilhosos, porque, tipo, a NASA postou uma foto, acho que foi na terça ou na quarta, uma foto da lua falando, a NASA tem um comunicado muito importante pra fazer nessa sexta, nesse sábado, sei lá. E aí os Orbit tudo retweetando o tweet da NASA falando assim, a gente já sabe, porque vocês vão contar que o show do Luna vai ser na lua mesmo. A NASA tem feito muito isso. Exato. Mas é um disco legal. Assim, no geral é legal. Eu ainda prefiro o XX, né, o Multiply. Mas é bom, é bem legal, assim. E tomara que elas estourem, assim, com esse disco. Porque o Luna tem uma coisa bem bizarra que é elas são muito mais famosas fora da Coreia do que na Coreia. Na Coreia elas não são muito grandes, assim. Então eu torço pra elas terem esse number one. Elas já tiveram um primeiro number one com o single anterior, que era o So What. Elas tiveram um number one. Que acho que é a minha preferida, né? Que eu já, você comentou que é a sua preferida. Aqui. E aí agora estamos. Mas assim, aconteceram coisas, né? Então, por exemplo, a Go On, coitada, não canta na música. Não canta e no clipe ela aparece, tipo, 3 cenas. Mas são 11 pessoas, né? É compreensível. Mas tem que dividir direito. A Regine, que é a primeira Regina canta 3 partes, um refrão, e tem, tipo, 7 looks de Regina no clipe. Pô, tem que ter uma divisão aí. Mas Vivi, que era sempre a esquecida no churrasco, dessa vez tem falas, tem looks, tem momentos no clipe que é só da Vivi. Olha só. Então, assim, né? Teve essa piada também, que é Vivi acorda na cirurgia, depois da cirurgia de distribuição de lines, e pergunta, ué, cadê a Go On? E aí o médico fala, quem você acha que te deu essas lines? Nossa. Mas assim, eu suponho que todas as músicas do álbum vão ter clipe. Não. Não? Não. Não é muito comum isso na Coreia. Não, mas eu ia dizer que talvez role uma divisão mais equalitária. Tipo, se somar todos os clipes, todas vão ter mais ou menos o mesmo tempo de tela, entre aspas. Não. Não, infelizmente não. No Luna, isso é bem... E isso é uma questão que o fandom sempre levanta, assim, do tipo... É muito dividido. Tem 6 que tem muitas lines e 6 que não tem nada, assim. Tipo, das que tem muitas. A Hee-jin sempre canta muito em todas as músicas. A Kim Lip sempre canta muito em todas as músicas. Eve, Shu... E aí as outras são um pouco mais misturadas. Mas essas 4, principalmente, a Shu... Tudo bem que a Shu é a Mariah Carey do grupo, né? Ela que faz os gritos e tal. Então faz até um certo sentido. Mas elas e a Jin Soul são as que mais cantam. As outras é completamente esquecida no churrasco. Olha só. A Hyunjin, coitada, ela tem um look dela nesse clipe. O resto é ela aparecendo dançando com a galera, assim. Mas eu realmente espero que elas consigam. Não sei se vai ser agora, se vai demorar mais tempo. Mas eu espero que elas consigam chegar num nível tipo Blackpink tendo especial na Netflix, sabe? Eu acho que elas nunca vão chegar. É que elas são muito indie, né? Então, elas têm essa coisa meio indie. Principalmente porque elas não fazem sucesso na Coreia. E tem a questão na Coreia que é muito forte, que é a questão das empresas por trás dessas bandas. Então, enquanto o Blackpink é da YG, que é talvez a segunda maior empresa de K-pop da Coreia, é muito difícil combater. Sabe? A YG, que ela realmente gasta uma grana absurda com as coisas, assim. E tanto eles matam e essa coisa do dinheiro é muito forte, porque, por exemplo, lembra do 21? Nega Chen, Chalaga. Então, uma das meninas do 21... Não existe mais, né? Não, acabou, tem tempo. E uma das meninas do 21 era a Ciel. E ela saiu do 21, depois que rolou o disband, a banda separou. E aí a Ciel lançou uma música só dela, chamada Hello Bitches. Que é muito boa. A música é muito, muito, muito boa. Só que, por algum motivo, ninguém sabe muito bem exatamente o porquê, até o Anderson Vieira fez um vídeo já sobre isso, a YG decidiu que não ia investir na Ciel.
Então ela não tem mais nada e ela simplesmente sumiu do mapa. Então isso é bem bizarro, assim. Se a empresa decide não dar o apoio, os artistas não são nada, porque eles são realmente contratados da empresa, né? É muito mais severo do que uma gravadora que a gente tem aqui no Ocidente, assim. Então, se a empresa não quer, já era. Tipo, Girl Generation, por exemplo, o que rolou foi, tipo, elas foram o grupo mais querido da Coreia durante muitos anos. Chegou num ponto, a Jéssica saiu, né? Sou eu, Xuxa. Sou eu, Jéssica. A Jéssica saiu porque ela queria fazer faculdade, queria cuidar da vida dela. E hoje ela virou empresária. Gente, faculdade não leva ninguém a nada. Mas ela virou empresária, tá chiquíssima. Ela lançou um livro, ou vai lançar, não sei. Enfim, mas aí a Jéssica saiu e aí acabou o contrato de várias delas. E aí a SM, que é a empresa delas, falou, a gente meio que já deu, assim. Uhum. E aí eles lançaram mais um disquinho, um mini EP com 5, que as que ainda tinham contrato. Mas não vingou e morreu. Aparentemente acabou, assim. Uma banda, né, um grupo de 10 anos de carreira, acabou com 12, com 5 pessoas das 9 originais. Mas, tipo, não dá mais dinheiro? Já era. Nossa, parafraseando Humberto Gessinger, o K-pop não poupa ninguém. Exato. Né? É muito triste. Que loucura. Eu acho que não é toda empresa que consegue se renovar, assim. A SM é até uma empresa que consegue se renovar bastante. Tipo, o Super Junior, por exemplo. Eles também eram... Teve uma época que eles eram o maior boy group da Coreia. Eles tinham as subunits, né? Que era o Super Junior Rap, Super Junior M, que era o que cantava em mandarim e tal. E, tipo, fizeram um sucesso por um tempo, depois acabaram, e agora eles estão com uma subunit, muito entre aspas, que é o DI, que é o Yuki e o Donhai. Que é só os dois, e é uma pegada muito mais... Não sei definir, mas street music, sabe? Uma coisa mais pro hip hop, assim? Não chega a ser um hip hop, mas é bem mais pro hip hop. E o resto da banda, tipo, eles meio que falaram, a banda deu disband aí, vai servir os tempos que você tem que servir no exército, vai fazer os que vocês quiserem. É, porque com os grupos de meninos tem muito isso, né? A coisa Sim. do exército. Tanto que o Shindong, que era um querido aí da comunidade ursina, porque ele era o único participante de K-pop, né? Artista de K-pop gordo. E ele nem era tão gordo, ele era cheinho. Assim. Uhum. Mas ele era o grande coisa porque ele era gordo. E o Shindong hoje em dia, deu o desband do Super Junior, ele tá fazendo vídeo de reaction no YouTube. Eu sigo o canal dele no YouTube. Ele virou youtuber. Tem que se reinventar, né? Exato. Fazer o quê? Mas é isso, gente. Ouçam Midnight do Luna. A única coisa que eu ouvi nova recentemente foi o disco novo do Idols, que é uma banda inglesa que é de um movimento que tá rolando aí de bandas novas inglesas, tipo, quase como uma terceira onda do punk, assim. E eles fazem o pessoal chama do punk pós-Brexit, né? Uau. E eles criticam essas bandas, né? Tipo Idols, Fontaines DC, eles acabam trazendo muitas dessas pautas para as músicas, né? Então toda a questão que tá rolando no Reino Unido, né? Muito pautado por essa questão do Brexit. E trazem pautas também relacionadas a racismo, LGBTfobia, misoginia. Então eles, né, criticam tudo isso. A questão dos refugiados também. Então é um punk assim bem pesadão, com assuntos bem contemporâneos. E esse segundo disco do Idols é muito legal, porque eles fizeram uma coisa que ninguém faz em 2020, que é gravar um disco em mono. E o resultado é muito interessante.
o Roba que me apresentou o Idols, né? Enfim, eu conheço pouco, só ouvi. Eu já tinha ouvido outro disco, aí eu ouvi esse agora, depois de muita insistência do Roba. Acho que ele vai ficar até feliz que eu tô falando sobre esse disco e não simplesmente só ouvi uma vez, ouvi várias vezes, inclusive. E eu achei inspirador, assim. Eu fiquei com vontade de testar algo do tipo, porque. Enfim, as pessoas vão ouvir minhas músicas em breve, e eu abuso muito do estéreo, sabe? Então, porque tem muita coisa, tem muito teclado, tem, enfim, né? Tem muita camada, né? Tem muita camada e acho que o estéreo atende isso melhor, né? Inclusive, ouçam com fones de ouvido, não vão ouvir. Pelo amor de Deus, gente, não vão ouvir meu disco no alto-falante do celular, vai ficar uma bosta. Mas vai ficar uma bosta, vocês vão achar horroroso. Ouçam com fones de ouvido para ter a experiência completa. E aí eu fiquei com vontade de fazer alguma coisa, gravar algumas coisas em mono, só que aí tem que ser realmente uma outra proposta, né? Acho que com a quantidade de instrumentos que você coloca e que você constrói, não dá pra fazer. Né? Não, vai ficar... Vai ficar uma cacofonia enorme. É um desafio, né? Porque, na verdade, quando depois que eu gravei, né, e foi começar o processo, primeiro de editar e depois começar a mixar todas as faixas, né? Porque cada música tem várias faixas ali dentro, né? Tem vários canais, digamos assim. Eu começo a mixar sempre em mono. Depois, quando eu já tô na parte de aplicar efeitos e aplicar o estéreo, aí eu mudo para estéreo e jogo uma coisa pro lado, outra coisa pro outro, outra para trás, outra para frente, mas eu sempre começo mixando em mono. Então talvez não seja tão absurdo assim. Não sei, acho que vale a tentativa. E tipo, é a etapa inicial, né? Você começa, não que seja obrigatório, mas é legal você começar mixando em mono, justamente porque para as pessoas que infelizmente vão ouvir pelo alto-falante do celular ou pela caixinha da JBL, né, que são mono, tem que soar bem ali também. Sim. Né? Então, o ideal é começar sempre o processo fazendo em mono e aí depois você aplica os estéreos. Eu acho muito louco esse negócio do som espacializado. Porque no VR tem isso também, né? Tipo, tem esses níveis. A gente pode fazer o som geolocalizado dentro do jogo, né? Da experiência. Então, tipo, ele sai daquele lugar específico, mas tem como também você construir uma cena com o som que acontece tipo, completamente assim. É bineural que chama, né? Não é Dolby 7.0, se eu não me engano, não me lembro o termo. Essa parte eu... Que é tipo de cinema, né? Quando você vai no cinema... É tipo isso. Aquelas salas de cinema mais assim, né? Que de repente você ouve alguma coisa vindo de trás. É bem isso, assim, a ideia. É bem legal. Então, não faço a menor ideia de como fazer isso, porque eu sei fazer esquerdo e direito. Né? Então, eu até cheguei um dia, eu tava conversando com o nosso cara de efeitos sonoros, que é o Sasso, perguntando pra ele como era e tal, mas assim, como eu já não entendo do áudio do seu básico, eu ouvi ele falando, as coisas entravam na minha cabeça e elas saíam, assim, sabe? É porque eu fiquei muito impressionado, porque quando eu fiz as coisas que estavam no Festival de Veneza desse ano de VR, tinha uma experiência que você tava, tipo, numa praia, e aí, tipo, tava chegando uma chuva na praia, e aí, de repente, quando tá chovendo muito forte, você tá debaixo do mar, assim. E a forma que eles trabalharam o áudio nessa experiência foi com esse sistema. Então era muito impressionante, porque, tipo, eu escutava um cachorro latindo, e sabe quando você, tipo, escuta um cachorro latindo e eu sei que ele tá latindo naquela direção específica? É muito foda isso. É muito foda. E, eventualmente, ele pode começar a se aproximar e... Sim. E você sentir o som se aproximando. Se aproximando antes de ver. Porque como tá na chuva, na ideia do negócio, a chuva ela é meio que corta os seus sentidos, né? Tanto de visão, que você não vê nada porque fica tudo nublado, quanto de audição, porque o volume
aumenta em cima de todos os volumes. E aí quando a chuva para, você tá debaixo da água. Então é o som de debaixo da água, assim, é muito foda. É muito foda isso. Eu acho que o pessoal que trabalha com som no contexto do audiovisual, então pessoal de cinema, pessoal de games, né? Sim. Acho que a gente pode dizer que game é audiovisual, né? Sim. Tem som e tem imagem audiovisual. Essa galera acho que tá mais acostumada a trabalhar com essas outras camadas. Eu acho que quando é com música, não sei se ainda hoje em dia faz muito. Nos anos 70 o pessoal fazia, né? Tinha o tal do som quadrafônico. Sim, é porque você não tem onde tocar isso também, né? As pessoas hoje em dia ouvem música no celular, no iPod, no iPhone, na caixinha da JBL. Sim. Eu acho que o máximo de ambiência que hoje em dia, tirando as pessoas que são aficionadas por som e tem aqueles home theater, stereo surround, que não é todo mundo que tem. Sim. Eu não sei nem se vende esse tipo de coisa ainda. Vende. Mas acho que o máximo de ambiência que as pessoas têm hoje em dia ouvindo música é gente que tem carro. E ainda assim é 2 falantes na frente, 2 falantes atrás, reproduzindo a mesma coisa. Que acaba sendo a mesma coisa do sistema surround em casa, né? Um home theater, por exemplo. Não é nem surround, porque acho que os falantes de trás e os da frente reproduzem a mesma coisa. Então, nesse ponto, então, o home theater é melhor, porque pelo menos tem uma divisão do que vai em cada coisa, né? Sim. Mas realmente, a maioria das pessoas não vai usar isso pra poder... A gente, por exemplo, a gente tem um aparelho de som que a gente nunca usa. E ainda assim ele é estéreo comum. Sim. Ele tem 2 caixinhas só. Sim. Mas as coisas realmente é muito louca. Teve o lance lá, né, da apresentação do PlayStation 5, que foi toda uma coisa, porque o PlayStation 5 ele tem essa capacidade desse controle mega fino de áudio, assim, mesmo em estéreo, né, porque a saída vai ser num fone em estéreo, eles têm um controle mega fino de áudio. Eles fizeram uma pesquisa com sei lá quantas milhões de pessoas para ver o formato do ouvido interno, né, das pessoas, porque isso influencia na forma como cada pessoa escuta. E aí eles fizeram meio que uma média e uns controles. Então, por exemplo, você pode fazer o seu som do jogo soar um pouco mais grave, e aí você tem mais ou menos do tipo quantas pessoas, qual porcentagem de pessoa vai estar escutando esse som grave ou agudo. Aí você pode deixar um pouco mais grave para uma porcentagem maior de pessoas e tal. É umas coisas super, tipo, mega tecnológicas do som, assim. Eu acho super foda, mas eu só admiro de longe, assim. É uma coisa que talvez um dia eu aprenda, né? Porque eu tô no... Se existe um nível básico, eu tô abaixo do básico. Ai, Rodrigo, você mixou um disco inteiro sozinho. Enfim. Obrigado, YouTube. E blogs também. Eu sigo uns blogs de produtores muito bons. E tem perfis no Instagram que são ótimos, que dão, tipo, dicas rápidas, assim. E eu tiro print de tudo. E, obviamente, organizo em pastas por assunto. Claro. Então tem a pasta compressão, tem a pasta efeitos, tem... E aí eu vou aplicando essas dicas nas coisas que eu faço. Eu me perdi, eu ia falar alguma coisa e esqueci completamente. Eu ia falar uma coisa. Hoje é aniversário do Basto. Gente, dá parabéns pro Basto. Quer dizer, se você tá ouvindo isso, foi ontem. Então, se você não deu parabéns pro Basto, você tá bem errado. Vai lá e dá parabéns pra ele. Exato. Beijos pro Basto, é um dos reis da podosfera nacional. Exato. Eu lembrei o que eu queria falar. Na verdade, eu não lembrei exatamente o que eu ia falar naquele momento, mas lembrei de um assunto que eu queria falar. Nessa semana, né, no dia 20 de outubro, a MTV Brasil comemoraria 30 anos se estivesse viva. Porque ela faleceu, Cláudio. Ela faleceu em 2013 de uma morte horrível. Sim. Morreu na miséria. Sim. E... Assim como todo o resto da Abril continua morrendo até hoje numa miséria também, né? Sim, tá rolando um abaixo assinado pela digitalização do arquivo da MTV. E aí eu descobri que as fitas já foram movidas do prédio da Sumaré, onde hoje funciona a TV Ideal,
que foi a TV que ficou com a concessão, né? E as fitas já foram movidas para uma nova instalação aí do Grupo Abril, nem nova, né? Deve estar lá há anos já. Na Marginal Tietê. Ah, que é aquele prédiozão da Abril que tem o logo, né, em cima, verde. Acho que é aquele mesmo. Então não é novo, aquilo lá tá lá. Não, aquilo lá tá lá há bastante tempo. E são 40 mil fitas. Caralho. E aí a galera tá fazendo petição que quer que digitalize todo esse... tipo, as pessoas e o pessoal da produção da MTV da época, VJs e afins. Existe um motivo também pra se digitalizar isso, né, gente? Espaço. Não, e outra... Um HD gigantesco do Google servidor que ocupa 1/3 do tamanho disso tudo, cabe 70 mil vezes mais coisas do que essas fitas. Não, e fora também que é um conteúdo que chama atenção até hoje. Enfim, eu passei todos esses dias aí assistindo várias coisas no YouTube de programas antigos da MTV. E eu queria indicar 3 perfis no Instagram que estão fazendo um trabalho muito legal, revivendo aí essa coisa da memória da MTV. Eu tô tentando achar aqui, me deem 1 minuto. Tá. Enquanto isso, eu posso fazer uma crítica? Mas aí eu vou perder o fio da meada. Tá, desculpa. Enfim, eu não vou conseguir achar aqui. Um é a MTV Brasil que deu certo. Só que eu acho que esse é o nome do perfil. Acho que é só a MTV que deu certo. Deixa eu ir na busca, né? Acho que fica mais fácil. A MTV... É exatamente isso que eu falei. O nome do perfil é a MTV Brasil que deu certo. Mas a arroba é a MTV que deu certo. Aí tem um outro que eu acho que chama Memórias. Ai, tão ruim de digitar com uma mão só. MTV Brasil Memórias. E eles são todos amigos, esse povo desses 3 perfis, então eles fazem umas coisas em conjunto. Isso eu achei muito legal. E o outro chama Disque MTV BR. E aí esse, obviamente, é mais focado em coisas do Disque MTV. Né? Arrasou. Mas qual a crítica que você queria fazer? Não, é que eu vejo muita gente que fala da MTV como uma coisa meio do tipo... Ai, por que vocês ficam tristes que acabou? A MTV era uma bosta no final. Só que o que essas pessoas falham miseravelmente de ver é que, assim... Quando elas achavam que a MTV era uma bosta, elas já tinham 35, 40 anos. Não era mais pra elas esse canal. Exato. Era um canal pra jovens. Então, se em 2013 você tinha 35 anos, 30 anos, não era pra você, meu amor. A MTV sempre foi uma emissora para o jovem, né? Exato. Tanto que chegou um determinado momento da minha vida que eu parei de assistir MTV. Sim, mas é porque eu não suporto essas pessoas ficarem, não, porque a MTV, ela acabou porque no final tava um lixo, que não sei o que. Eu falei, meu amigo, o jovem gostava. Pra quem era, funcionava. Sim. Sabe? Que é uma coisa que me irrita muito dessas pessoas que ficam, tipo, sei lá, com filme da Pixar e desenho da Netflix. Ai, cara de 30 anos, 40 anos. Ah, não, porque eu não gostei, porque eu achei bobo. É feito pra criança, animal. Não é pra você? Mas sabe que o lance da MTV, você falou que até o final ela funcionava pro público jovem, né? Ela funcionava por causa do lance da internet, YouTube, etc. Então, né? mas aí que tá. É que o que eu ia dizer é que pra quem acompanhou a MTV num período pré-internet, acho que até 2005, vai. Que 2005 é quando o YouTube é criado e aí realmente a coisa perde o controle, né? Mas acho que para quem foi jovem e teve MTV
no período pré-internet, a MTV tinha uma importância de fato. Não, eu entendo, isso eu entendo. A importância dela, principalmente no quesito música, diminuiu absurdamente. Mas na questão de comportamento, que eu acho que junto com música era outra coisa que a MTV foi giga importante, diminuiu, mas não diminuiu tanto. Porque lá pro final da MTV, você tinha um monte de youtuber que foi trabalhar na MTV. Sabe? Você tinha a Marimun, você tinha o Borbs, que já tinha o Judão há não sei quantos anos e foi pra MTV. Então, assim, eles efetivamente englobaram coisas que o jovem estava consumindo e levaram pra lá. A questão é que não era mais focado em música, porque não fazia sentido você focar em música. Ok, esse ponto eu concordo. Mas dizer que ela deixou de ser pro jovem e tal, eu não acho. Ah, não, isso ela não. sempre foi. Não, Só que o isso jovem fala. dos anos 90 é diferente do jovem dos anos 2000, que é diferente do jovem dos anos 2010. Sim. É completamente diferente. Mas eu acho que a MTV se fudeu porque ela já era um elefante branco, né? Ela nunca deu lucro, ela, né, sempre teve vários problemas de gestão, então é óbvio que ela ia capotar Em algum momento. primeiro, né? Mas quando você pensa num cenário... Hoje ainda é difícil dizer isso porque não é todo mundo que tem uma internet em casa, ou que tem um 4G, ou que tem a possibilidade de assinar um Netflix, né? É uma pequena parcela da população. Mas se realmente a internet se tornasse algo muito acessível e democrático e barato ou gratuito, ou sei lá, em algum momento, a TV, de fato, todas as TVs iam passar por um perrengue como o que a MTV passou. Sim. É que realmente não, hoje em dia isso não tem como acontecer, porque digamos que todo mundo é muita gente, né? Mas digamos que vamos usar essa generalização. Vamos dizer que todo mundo tem televisão no Brasil. Não é fato, mas Até porque a TV não mas eu tô cobre fazendo o Brasil só todo. uma... Como é que fala? Qual que é o tema, gente? Eu tô fazendo uma extrapolação exagerada para poder fazer a medida que eu quero. Ok. Digamos que no Brasil todo mundo tivesse televisão, desse todo mundo, talvez 1/3 tenha internet. A gente acha que a internet é praticamente um commodity, né? Tipo, não é. todo mundo tem. Não. Da última pesquisa que eu me lembro, 50% do Brasil tem acesso à internet. O resto não tem. 50%? 50%. Nossa, é mais do que eu imaginava, pra ser bem sincero. Do que a gente sabe, até porque o Cairo sempre comenta, né? Tipo, rádio é o único meio de comunicação que pega, entre muitas aspas, em 100% do território do Brasil. E o aparelho, né? A tecnologia, a rádio, o aparelhinho do rádio, sei lá, você pode comprar um radinho no camelô que custa R$10. Exato. Que faz toda a diferença, né? Então, realmente, assim, eu acho que a MTV tinha diversos problemas, diversos deles eu acho que vinham de problemas que não eram só dela, né? Porque, assim, tendo em vista que ela durou bastante tempo, ainda que ela não tenha durado 30 anos, ela durou bastante tempo, foi 22 anos, 23? 23. Durou 23 anos, assim, ela sempre foi um elefante branco. O plano dela, se você bota no papel o plano da MTV, ela nunca foi para dar lucro, realmente. Ela era para criar tendência, né? Lembrando aqui, a Abril é uma editora que vende revista. Então existe um interesse, sim, em criar tendência, em criar moda, entre muitas aspas. Então faz super sentido, né? Para eles terem um canal que é direcionado para esse público jovem. Mas eu acho que é muito mais uma questão de a Abril já não estava bem das pernas desde aquele momento e ela precisava começar a cortar coisas. Então, se precisar cortar coisas, você corta o elefante branco primeiro, né? Tanto que, assim,
chegamos ao ponto hoje de que a Abril cortou várias das revistas que eram revistas clássicas. Tipo, a Capricho, ela existe acho que só digital agora. Capricho é só digital. Não existe. E a Capricho é uma instituição de revista do Brasil. Sim. Sabe? Carreiras foram construídas em cima da Capricho e a vida das pessoas da Capricho. Mas se você vai cortar MTV ou Capricho, você corta a MTV. Gasta mais dinheiro e dá menos dinheiro. Sim. Então, eu acho que tem muito isso também, sabe? As pessoas falam muito da internet e tal, e sim, a internet foi uma questão, mas o Grupo Abril já não vai bem das pernas há bastante tempo. Bastante tempo. Sim, total. É triste. Mas eu sempre lembro, inclusive essa semana, por causa disso, eu revivi um texto que eu tinha postado no Facebook no dia seguinte que a MTV Brasil saiu do ar. E aí eu lembrei que eu tinha um perfil no Medium, que não tinha nada, tipo, tinha um texto lá. Falei, vou publicar esse texto lá no Medium, quem sabe eu me entusiasmo e escrevo mais coisas pro Medium, né? E aí eu publiquei lá, gente, medium.com/@leitecruz. Acho tão bizarro isso. É igual o Colébia também, é /. Ou vejam lá que eu conto como que foi a minha saga com a MTV, porque eu comecei a assistir em 1992. Com antena interna UHF, depois ganhei um conversor UHF para uma televisão que... Quer dizer, essa televisão que também não tinha UHF, eu liguei a antena interna no videocassete, só que era a TV da sala, que é onde ficava o videocassete, e então eu não podia assistir o tempo todo, né? Só durante o dia, assim, à tarde. E aí eu tinha uma TV no quarto, que era a TV que eu jogava videogame, que era mais velha ainda, também não tinha UHF. E aí um amigo meu uma vez, acho que ele ganhou uma TV nova que tinha o HF, ou sei lá, e aí ele me deu o conversor UHF que ele tinha. Aí eu liguei naquela minha TV, taquei a anteninha interna lá, e aí eu passava praticamente 16 horas por dia no quarto vendo MTV. Sabe o que é louco? Em BH a gente não precisava de antena, uma antena diferenciada. Mas é assim. porque acho que em BH era o HF também? Não, acho que era VHF, né? Não sei, não faço. Porque eu sei que em BH, quando eu comecei a assistir, só tinha no canal 29. Não, mas acho que não seria possível ela ser o HF num estado e VHF no outro. Bom, não sei. Enfim. Mas aí ela era no 29 da TV, e eu sempre lembro que a minha mãe ficava puta, porque eu ficava na sala assistindo, né, MTV e tal. E aí ela chegava em casa, e ela queria ver a novela. E aí quando ela ligava a TV, não tava na Globo, tava na MTV. A minha mãe ficava puta com isso. Eu sempre achava isso bizarro, porque assim, era só você apertar um botão e descia. Era só mudar o canal, né? Mas ela ficava putaça. Por que não tá na minha novela? Enfim. E aí depois de uns anos, eu acho que alguma rede de Minas Gerais pegou o sinal, tipo, retransmitia o sinal, e aí começou a pegar no 16. Aí era 29 no 16. E aí, como o do 29 sempre foi muito ruim a qualidade, a imagem era ruim, às vezes caía o sinal, o 16 era cristalino. E aí a gente assistia no quarto, na televisãozinha do quarto também. Eu sei que tinha gente que pegava aqui em São Paulo, pelo menos, tinha gente que pegava por parabólica, mas eu não cheguei a pegar essa fase. Mas aí depois veio a TV a cabo, né? E a MTV tava no pacote básico, né? Digamos assim, porque era um canal. Porque as TVs a cabo tinham que, acho que até hoje, né? Tem que oferecer obrigatoriamente os canais abertos também, não é isso? Putz, eu acho que talvez tenha uma coisa assim. Eu acho que tem essa obrigação. Tipo, o pacote básico tem que ter os canais abertos. Tanto que tem até aqueles canais bem pequenos, tipo Rede Vida e essas coisas assim. E é muito louco, né? Porque esse negócio de UHF e VHF hoje não faz diferença nenhuma, porque... O sinal é digital. O sinal é digital, mesmo que você não tenha TV a cabo, como é o nosso caso, você só põe lá a TV para fazer não é seleção de canais, né? Enfim, ela faz... Quando você liga a televisão pela primeira vez, né?
ela faz o scan, digamos assim. É né? como se fosse no rádio do carro, ele procurando quais rádios existem entre os números, né, entre as frequências. Sim. Mas eu sempre achava isso muito louco. A televisão, esses canais que... Porque, assim, pra quem não é de BH, e eu não sei nem se é Minas, é BH, porque acho que isso é bem específico. Os canais têm uma ordem bem que a gente lembra, né, da infância e tal. Então, em BH é tipo, o 2 é a Record, o 4 era a Manchete, que depois virou a Rede TV, o 5 SBT, 7 Band, 9 TV Cultura, ou Rede Minas, que é a de lá, e o 12 é a Globo. Só que do 12 até o 29, que era a MTV, tinha todo um mistério, porque tinha uns canais que a recepção era horrível, mas você via que tava rolando uma missa. Mas você falava, o que é isso? Que canal é esse? Porque era uma coisa meio mística, assim, como a gente não tinha internet, era o nosso mistério, era a nossa creepypasta. Que canal é esse? Devia ser todos canal HF, amor. Sim, que não pegava direito. Porque pela sua idade, na época que você era jovem, mesmo que não fosse TV digital ainda, eram TVs que já tinham... Não era TV digital. Mas eram TVs que já sintonizavam VHF ou HF automaticamente. Provável. Porque, assim, pelo que eu me lembro, quando começou a MTV no 16, ela simplesmente começou, assim, meio mágico, e o sinal era, tipo, qualidade perfeita, assim, era, tipo, no nível da Globo, sabe? Eu falava, nossa. E qual que é seu ou sua VJ preferida? Ai, que difícil. Naquela época, era a Penélope. Hoje, não. Pelo amor de Deus. Porque, né, virou um erro de pessoa. Mas eu gostava muito da Penélope. Eu assistia todo o Ponto P. Inclusive, uma vez eu liguei pro Ponto P, o que no meu caso era um interurbano, pra perguntar um negócio, sou gay, blá blá blá, dúvidas da vida. E eu fiquei esperando na linha. Tipo, eu ia entrar ao vivo, só que as perguntas que rolaram demoraram muito tempo e eu não entrei. E a ligação chegou na conta de telefone e foi tipo R$40. Ui. E eu nem falei no programa, mas enfim. Então era a Penélope e o programa preferido era o Ponto P? Não, eu gostava muito daquele programa que era do Léo Madeira e acho que era a Marina Persson. Top. Não, era o Supernova, eu acho. Ah, tá. Que era um que passava... Que era meio... Era uma mistura de um programa de música com um programa de notícia. Eles meio que davam umas notícias e aí tocavam uns clipes. Notícias, uns clipes. Eu gostava bastante. Eu achava bem legal. Era a época que a MTV passava clipe pela metade? Porque teve essa época, né? Tinha uns clipes que passavam pela metade. Eu nunca entendi isso. Mas enfim. É tipo rádio, né? Cortando pra encaixar anunciante. Bom, acho... Porque eu peguei aquela fase do início, né? Acho que provavelmente a minha VJ preferida era a Cuca. Mas eu gostava muito também da Astrid, do Gastão, do Thunder. Nossa, é pra falar um... Mas acho que era a Cuca. E o meu programa preferido era programa de música mesmo. Era o Gas Total. Achava que seria o lado B. O lado B eu gostava também. Mas é que o lado B passava à tarde. Então não era sempre que eu conseguia assistir. Saquei. Passava tipo domingo meia-noite, domingo 1h. Tinha uns horários bizarros. Alguma MTV. coisa assim. Eu lembro que uma vez eu cismei que eu ia assistir o Yo MTV. Só que os horários do Yo MTV eram escrotíssimos. Era tipo 3h da quarta e meia-noite do sábado. Gente, eu sou uma criança, eu não vou estar acordado nesse horário. Bizarro. Mas o Gas Total era o programa de rock da parte da tarde. E tinha muita coisa de alternativa no Gas Total também, que vinha ali do lado B. Então eu chegava da escola. Aí acho que ainda estava passando o CEP MTV, que era o programa do Thunder, que ele recebia as cartas das pessoas pedindo clipe, né? 1992, vamos lembrar. Aí depois tinha o Pix, que era com a Cuca, que aí era só clipe, gente, não tinha nada demais. Era só cabeça de VJ, clipe, comercial, cabeça de VJ,
clipe, comercial e assim se iam 2 horas. Sim. Aí tinha o Pix com a Cuca, depois tinha o Gastotal com o Gastão e a Aerodisc. Ah, e tinha um que eu gostava também, que era o Debate MTV com o Cazé. O Debate que acho que depois que acabou o barraco com a Astrid, não é Sim, isso? não, muito tempo depois. Quando o Cazé saiu e voltou, aí teve o Debate MTV, que era tipo... Que eu acho que foi um dos primeiros programas que me fez, entre muitas aspas, me interessar por política, assim, sabe? Porque eles tinham conversas e, assim, era realmente um quebra-pau do caralho, assim. Sei lá, ele trazia pessoas, um lado da bancada extremamente a favor de veganismo e no ponto de militância até armada, num caso de um cara, que era tipo pessoas que entravam em frigorífico e soltavam os bichos, umas coisas assim. Olha. E do outro lado, pessoas que eram da indústria, só que eram por uma indústria consciente, né? Então, tipo, como a gente pode fazer o consumo de carne das pessoas ser mais consciente e tal. E era tipo assim... Era realmente um debate, sabe? Não era hoje em dia, que as pessoas só estão se xingando e tal, e o Cazé tava ali de mediador. Eu gostava bastante desse programa. Porque eu acho que isso foi uma coisa que a MTV me deu que foram muito importantes pra mim. O senso do que estava acontecendo no mundo, porque de resto, você só sabia quando você via jornal. E na minha casa a gente nunca foi uma família que via jornal. Então, eu não sabia o que estava acontecendo no mundo. E a MTV me contava o que estava acontecendo no mundo, principalmente em coisas que me afetavam. Sabe? Questão de AIDS, questão de votação, de eleição e tudo mais. E, pra mim, a maior coisa que a MTV me deu foi senso estético. Porque eu acho que um dos motivos principais de eu ser designer é a MTV. Pode ser. Porque o fato de que de 6 em 6 meses a identidade visual da MTV basicamente mudava inteira, eu achava genial. Genial. Eu achei que muito legal também que, com o tempo, isso foi rápido. Isso foi bem rápido. Tipo, a MTV começou a produzir as vinhetas e afins Sim. aqui. Né? Porque quando eu assistia, era só as vinhetas que vinha de fora. Sim. E assim, se a gente for ver, eu acho que uma das coisas que a MTV Brasil supera muito a MTV americana é justamente em estética. Porque eu acho que, assim, sério, quando eu fico vendo, tipo, lendo o livro do Zico Góes e vendo as coisas, eu fico chocado com a maravilha que essas pessoas fizeram com tão pouco. Sim. Sabe? Do tipo, essa época do Supernova tinha uma coisa muito legal que era... Eles não tinham grana para ter um monte de cenário, né? Afinal, né? Lembra da época do Chroma Key. Então, o que eles fizeram? Eles construíram um único cenário que tinha, tipo, sei lá, 7 metros de comprimento por um tamanho normal de cenário, assim, pequeno, né? Daqueles que eles tinham. E aí, todos os programas da tarde eram no mesmo cenário, só que cada um numa área. Sim. Então, Supernova era numa área... Aí acabava o Supernova às 6, entrava a Sarah pra fazer o disque no mesmo cenário, num cantinho diferente. E aí depois às 7 entrava, acho que era a Cris Couto. Eu não lembro fazendo o que... Acho que a Cris Couto fazia algum jornalístico nessa época. Eu não lembro, mas tinha alguém que entrava depois do disque. E eram todos no mesmo cenário. E eu achava isso genial, porque tipo assim, gente, é isso, tipo... Eles estão aproveitando... E assim, como o cenário tinha a ver com a identidade visual que eles tinham feito para aquele ano, que era aquela coisa que era tipo um asterisco, lembra? Uhum. Um asterisco que várias coisas eram redondos e um dos lados do asterisco era flat, assim. Tinha a ver com o cenário. Esse negócio tava no cenário, tava nos bancos. Aquela coisa futurista anos 2000, né? Maravilhosa. Sim. Mas, tipo, tinha tudo a ver, sabe? Encaixava o cenário, encaixava tudo... com uma grana que foi gasta, mas uma grana que foi gasta de uma forma inteligente. Então, isso foi uma das coisas que a MTV me deu. Tipo, o senso estético de entender, isso tem que ir com isso tem que combinar com isso tem que combinar com isso, assim você cria uma linguagem. Sim. Foi lá que eu aprendi. Mas sabe que a MTV Estados Unidos acho que é uma das mais caretas, assim, pelo menos as coisas que eu vi. As coisas que eu vejo da MTV de fora é tudo horroroso. É tudo muito careta. E teve uma época que eu tive quando, né, nessa mesma época aí,
do final dos anos 90, a gente tinha lá em casa sei lá que raio de pacote de TV a cabo que era, que tinha MTV Latino, que ficava sediada no México. MTV Latino era bem legal, mas você via que era. E eu não prestava muita atenção, porque na época eu não entendia absolutamente nada de espanhol. Né? Mas você via que era muito inspirado no que era feito no Brasil. Eu nunca assisti MTV Latina. O que eu já assisti foi a VH1 Latina. Que é boa, é interessante. É porque a VH1 sempre foi um canal um pouco diferente, né, da MTV, assim. Eu acho que eles são o contrário. Enquanto a MTV veio da música e caiu no comportamento, eles vieram do comportamento e caíram na música, né? Acho que Tanto que a VH1 aqui no Brasil, que eu me lembre, ela tinha um canal separado que era de música. Então você tinha o VH1, que é onde passa Desperate Housewives, essas coisas. Né? Desperate Housewives não, isso é uma série. Basketball Wives, essas coisas assim. E tem o VH1 Great Hits, que é o só de música. Aí é clipe um atrás do outro, sem parar o dia inteiro, 24 horas. Mas, saudades da MTV. Mas é isso. Leiam o livro do Zico Góes, gente, é bem legal. Mas foi no dia 30 de setembro de 2013 que eles trouxeram, pra fechar o ciclo, né? Eles trouxeram a Cuca 20 de setembro. Que é? Você falou 30. 30 de setembro. Não é 20? Não, 30 de setembro de 2013 foi quando acabou. Ah, tá. Que eles trouxeram pra fechar o ciclo, né, do mesmo jeito que tinha começado. Eles chamaram a Cuca pra apresentar o último clipe, porque ela apresentou o primeiro clipe em 1990. Olha que coisa mais E chamaram mais cheia de graça. E chamaram a Astrid pra dar o tchau, porque ela deu o oi em 1990. Nossa, como eu chorei esse dia. Sim. Puta que pariu. E eu já não assisti a MTV há, sei lá, 13 anos. Sim. Eu parei de assistir bem no comecinho dos anos 2000. Mas a MTV, assim, apesar de tropeços, ela continuou genial até o final. O último programa do mundo era muito legal. Sim. Porque era tipo... Pega 20 e tantos anos de fita, como você falou, joga um monte de moleque criativo que tá querendo criar uma carreira pra eles mesmos, num canal que você sabe que tem uma data limite pra acabar, então foda-se. É receita do sucesso. Sim. É isso então por hoje. É isso, gente. Beijo. Beijo.